A minha primeira entrevista aqui é sobre transtorno psicótico, né? Parece um nome assim distante da gente, mas está dando uma louca no mundo. As pessoas estão matando, estão saindo do trânsito, estão brigando, estão correndo atrás de gente com arma, estão com cacetete no carro para o que der e vier. E os acessos de raiva, eles sempre foram normais, né? Numa medida. Mas eu não sei se é porque com as redes sociais as pessoas estão postando muito mais, eles estão cada vez mais comuns. E com ou sem redes sociais, o fato deles aumentarem é um problema para a gente, porque eu aprendi que se você quer saber como uma pessoa é, preste atenção em como ela age, mas principalmente em como ela reage. E aí é por isso que a gente trouxe o Dr. Raili Santos, que é psiquiatra, para falar sobre isso com ele. Se ele tem dicas de gatilhos, se isso pode acontecer com todo mundo, se isso é genético, pais neuróticos, crianças neuróticas e adultos sem controle, de onde é que nasce isso, é possível, tem tratamento, quais são os níveis extremos, enfim, eu estou bem preocupada porque de repente vai que você está no trânsito, acontece alguma coisa, ou você está em casa e alguém da sua família reage de uma maneira descontrolada, ou a gente faz isso. Então, o que está acontecendo? Conte tudo para mim. Boa noite. Boa noite, Maia. Primeiramente, eu queria dizer que é um prazer estar aqui, de volta para casa e já começando o pé direito aqui com essa participação no seu programa, para mim é uma honra. A priori, eu acho que a gente tem que começar falando do que é um surto psicótico de fato, né? Olha, ele falou sobre isso porque ele formou no maior serviço de saúde mental da América Latina, que é o Instituto Bairral de Psiquiatria, que fica em São Paulo, tá, gente? Então, ele está acabando de voltar dessa formação, por isso que ele disse, já está começando a falar sobre uma área, eu não sei se ele gosta, mas ele domina. Eu não sei se ele gosta do ponto de vista de surtar. Acho que ninguém gosta, né? Para isso que a gente trabalha, para evitar que isso aconteça e quando acontecer, fazer que seja o mais breve possível, né? Que o paciente melhore logo. Então, como eu estava falando, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que começar falando é o que é um surto psicótico de fato. Então, assim, um surto, a gente pode usar essa palavra surto na medicina para caracterizar qualquer apresentação clínica que é aguda, que é uma coisa muito rápida. Então, no momento você está bem, no outro momento você entrou num surto. Então, um surto, de um modo geral, na medicina é assim. Na psiquiatria, a gente chama de surto psicótico aquele surto, que é exatamente o que eu acabei de falar, relacionado à psicose. E a psicose é um diagnóstico sindrômico, ou seja, são um conjunto de características, de sintomas que um indivíduo doente pode vir a ter. Mas a psicose, por si só, não é uma doença, e sim um conjunto de características que pode abranger, que abrange várias doenças diferentes. O próprio nome sugere isso, né? Fulano surtou, quer dizer, ele não é que ele seja um louco, ele teve um ataque, uma situação em que ele manifestou essa loucura, digamos assim, esse desequilíbrio. Seria isso? Mais ou menos isso. A única coisa que a gente tem que ter o cuidado aqui é de separar o que é o surto psicótico de fato, né, que tem a psicose, e um outro surto qualquer, que a gente pode falar, por exemplo, um surto de raiva. É como você falou, você está no trânsito, a pessoa te dá uma fechada, você já está estressado, já está com problemas, e aí aquilo gera um episódio de cólera em você, e você acaba reagindo de um modo muito inadequado. Mas não necessariamente você está psicótico. Então, uma coisa é um surto psicótico, outra coisa são esses outros surtos. É bom esclarecer, porque às vezes a gente fica lançando mão das expressões, né, de forma errada, equivocada, né? Então, é bom a gente explicar sobre isso, até porque a palavra psicótico vem de psicose, e psicose é bem grave, né? Infelizmente, com certeza, eu acho que psicose é uma das características dos problemas psiquiátricos mais graves, com certeza, porque as características que abrangem esse problema, eu posso citar algumas, são importantes e afetam de maneira muito significativa a qualidade de vida do indivíduo, não só do indivíduo, mas também das pessoas que convivem com aquele indivíduo, né? Então, por exemplo, a pessoa que está no surto psicótico, ela tem, no mínimo, geralmente, o que a gente chama de delírio e alucinações. O delírio são os dois sintomas também mais comuns no imaginário popular. O delírio é aquela coisa de você ter uma crença que é absolutamente irreal, impossível de ser verdadeira,
que você não consegue ser convencido do contrário de modo racional e não é compartilhado por outras pessoas. Então, para dar um exemplo bem simples, se eu disser para você que eu sou Napoleão Bonaparte, então, isso é um delírio, né? Se eu tiver convicto com relação a isso, é um delírio. Então, outra característica que eu falei que é muito comum são as alucinações. As alucinações nada mais são do que alterações da ciência-percepção. Alterações, problemas em como a gente vê o ambiente, como a gente interage com ele. Então, por exemplo, escutar vozes, né, que não existem, claro, ver coisas também que não existem, então, esse tipo de coisa também está relacionado. Nossa, isso é muito louco, para usar a palavra mais apropriada mesmo, assim, porque cada vez mais pessoas, já estou mudando de assunto, já eu volto lá para os surtos, cada vez mais pessoas estão escutando vozes e vozes imaginárias que te levam a fazer coisas. Porque eu acho que nós escutamos muitas vozes num estado normal, que são de pensamentos, que são de coisas que você tem para fazer, que eu chamo de vozes, né? A nossa cabeça está cheia de muitas demandas vindo de todos os lugares, né? Mas as vozes que dão comandos, essas de loucura, é cada vez mais comum, doutor. Eu acho que tem várias explicações para isso, e aí a gente pode entrar num terreno filosófico que vai longe. Mas, assim, primariamente, eu acredito que isso tem a ver, esse aumento, com o fato de que a psiquiatria está deixando de ser uma ciência que era meio marginalizada. Eu acho que, até certo tempo, a psiquiatria era vista com muita reserva. Então, hoje em dia, as pessoas que têm transtorno mental, que têm algum problema, elas têm procurado mais ajuda. Nossa, e claro, maravilhoso, tem que ser assim. Então, talvez por isso a gente esteja vendo mais diagnóstico, esteja falando mais sobre isso e tem essa impressão de que está aumentando. Mas eu também não duvido que, de fato, está aumentando, porque a gente, enquanto médico, o tratamento das pessoas, a gente evoluindo como psiquiatras na psiquiatria, o tratamento das pessoas faz com que as pessoas vivam mais e consigam ter uma vida mais, digamos, mais próxima do 100% normal, muitas vezes até normal mesmo, completamente. E isso faz com que uma das coisas que tem a ver com isso é a genética, né, como todo mundo sabe. Então, a partir do momento que você é tratado, você fica bem, você consegue ter uma vida mais próxima do normal e se reproduz, a chance é que seus filhos... Por isso que eu digo, a gente vai ter que marcar outra entrevista para falar de esquizofrenia, para falar das vozes, né? Para falar de outra coisa. Eu prometo a vocês, já fica combinado que a gente vai trazer novamente o Dr. Raíli aqui. Agora a gente vai voltar para o surto psicótico, claro, que foi o que eu trouxe aqui dessa vez. Os fatores de riscos para esses surtos psicóticos ou para essas psicoses, ou como você queira chamar, os fatores de risco para a gente, tipo, de repente, uau, agir de uma maneira inesperada para a gente e para os outros, em reações, existem os gatilhos, a gente nasce com isso, a gente é influenciado pelos pais, é o meio que a gente vive ou é do nada? A maioria dos transtornos mentais é multifatorial, né? Então, dificilmente você vai encontrar um paciente que é simplesmente uma coisa, dificilmente é assim. Na maior parte das vezes são várias as causas que podem influenciar naquilo. A primeira, eu já falei, a genética, né? Isso é inegável. Pacientes que têm parentes de primeiro grau com transtornos mentais têm uma chance maior de transtornos mentais, isso não tem dúvida. E, além disso, tem uma série de outros fatores também que são fatores de risco para quadros psicóticos, né? Então, um deles, inegável também, inequívoco, é o uso de substâncias psicoativas, uso de drogas. Então, a maconha, nesse caso, tem um destaque, né? Existem outras drogas que, digamos, no contexto da dependência química, seriam até mais perigosas, por exemplo, crack, cocaína, heroína. Acho que isso é do conhecimento popular, mas em termos de psicose, nenhuma outra droga é tão perigosa quanto a maconha. E, além disso, tem uma série... Engraçado que ela está classificada como depressora, né? Ela está classificada e não como alucinógena. Na classificação de risco dela, ser alucinógeno é quase a última coisa. Na verdade, não é bem assim. A maconha é uma droga causa bastante sintoma psicótico. E, assim, é um fator de risco não só para a psicose de um modo geral, mas para a própria esquizofrenia, né? Outra coisa que eu acho que vale a pena falar é
outros estressores de um modo geral. Então, por exemplo, se a pessoa tem um processo de luto muito intenso, muito importante, dificuldade, perda de sono, paciente e passou vários dias sem dormir por algum motivo qualquer, qualquer estressor cerebral, se a pessoa está no estado de está passando fome, está passando necessidade, está no frio, qualquer coisa nesse sentido, com certeza pode ser também um gatilho para um quadro psicótico. E como eu falei, a psicose está nas mais diversas doenças. Então, por exemplo, tem depressão com sintomas psicóticos. Então, a pessoa está deprimida e ela pode sim fazer sintomas psicóticos. E está sempre, a maioria dos casos, está associado a comportamentos violentos, ou isso não é regra? Não é tão assim, né? A gente acha popularmente que é bem mais do que o que é de fato. Obviamente, se você comparar uma pessoa completamente saudável, que é até difícil, porque a definição de saúde pela OMS é bem exigente. Não tem ninguém saudável no mundo. É complicado, mas vamos botar assim, uma pessoa saudável. Se você comparar com um paciente que é psicótico, claro, o paciente psicótico, sem dúvida alguma, tem uma chance maior de cometer um ato de violência. No entanto, as pesquisas mostram um dado muito interessante. Na maioria das vezes, o paciente psicótico, ele é o agredido e não o agressor no ato de violência. Por isso que eu perguntei se era regra. Ele sofre muito mais violência como vítima do que qualquer outra coisa. E como identificar se aquele surto é um surto psicótico, se aquele surto é um surto porque a pessoa é realmente violenta como ser humano, não interessa de que forma ela aprendeu, mas é porque ela é violenta, mas não é um problema de ordem psiquiátrica ou psicológica? A violência, de um modo geral, é um problema psiquiátrico, né? Então, por via das dúvidas, se você está vendo uma pessoa, um paciente, alguém que é importante para você, que está com um comportamento violento, independente de você suspeitar se é ou não, se é uma psicose ou não, o ideal é que ele passe por uma avaliação psiquiátrica. Porque é como você falou, pode não ser uma psicose, mas existe uma série de outros transtornos mentais que tudo pode acontecer, né, durante um surto psicótico, ou não, ou um ato de violência, né? Sim, um ato de violência, infelizmente, não é descartado, apesar de eu ter dito, né, já ter deixado bem claro que é muito mais comum o paciente sofrer agressão, porque o paciente psicótico, na maioria das vezes, não é uma pessoa que parte para cima. Pelo contrário, é uma pessoa que está com medo, que está se sentindo perseguida, que está se sentindo fragilizada, que está ouvindo vozes e não sabe o que faz. É importante você pontuar isso, porque a gente tem que ter cuidado nessa abordagem de achar que as pessoas que estão sendo violentas no trânsito, em casa, em festas, em qualquer ambiente, elas estão tendo um surto psicótico. A gente não pode generalizar dessa forma, né? Quer dizer, os médicos trabalham com diagnósticos. A gente está aqui querendo colocar de forma de que deu a louca no mundo, as pessoas estão mais nervosas e estão mais no limite, e aí a gente naturalmente, como pauta nossa, não do médico, levamos para essa questão do surto psicótico. E assim, eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, porque independente de ser um surto psicótico de fato ou não, essa pessoa precisa de ajuda. Então, dando um exemplo banal, essa pessoa que pode estar brigando no trânsito, que ela, sei lá, pode estar passando por um estresse grande, está sofrendo, pode ser um quadro depressivo. Os quadros depressivos também Quais são as doenças psiquiátricas que podem levar a um surto psicótico? São várias, mas assim, as mais classicamente relacionadas à psicose são esquizofrenia, né, que acho que todo mundo já conhece, transtorno afetivo bipolar, surto psicótico induzido por drogas, e, enfim, transtorno delirante persistente. Tem uma gama bem ampla de transtornos psiquiátricos relacionados com psicose. Como eu falei, é uma síndrome. E é preciso a gente estar atento, aí agora saindo da patologia e indo para o nosso comportamento, que, como você disse, muitas vezes se torna um comportamento patológico. Quais são os gatilhos? O que é que a gente tem que estar atento no sentido de evitar? Basicamente, os fatores de risco, né? Então, você tem que... a psicose não tem uma coisa muito especial que é só dela em termos de fatores de proteção. É o geralzão, é o que todo mundo sabe que deve fazer. Ter uma vida com menos estresse, dormir bem, se alimentar bem, de preferência praticar uma atividade física. É basicamente isso. Trabalhar menos. Sim, com certeza. É uma grande fonte de estresse, né? Acho interessante que na Dinamarca eles trabalham de 9 da manhã às 4 da tarde. Seria o ideal, né? A jornada de trabalho tem sido
quando mais em crise econômica um país está e mais sob pressão as pessoas ficam para sustentar suas famílias, para pagar suas contas, para tocar projetos pessoais, isso gera um estresse que é uma coisa absurda. Você fica com os nervos à flor da pele. Correto. E acho que esse ponto que você está falando é muito importante no sentido de que a gente não pode ter vergonha de pedir ajuda, né? Se está complicado para você, se está difícil, se você precisa de um tempo, sei lá, a gente está aqui para isso. O psiquiatra, mais do que apenas transtornos mentais, a gente está para ajudar as pessoas, ajudar Quais os são as problemas. maiores demandas de vocês hoje? No final da segunda década do século XXI, seriam quais? Eu acho que realmente não tem muito como fugir dos transtornos de humor, né, de ansiedade. Eu acho que depressão realmente é uma epidemia. Exatamente por tudo isso que a gente tem falado, né, as pessoas... Eu acho que a nossa geração é uma geração que se cobra muito e se compara muito, né? É aquilo da felicidade do Instagram. Você olha para lá e você, nossa, eu tenho que ser igual. E calma, né? Não é necessariamente assim. E às vezes aquela pessoa que está lá ostentando uma felicidade perfeita não está exatamente tão bem quanto você acha que está. A internet deve ter aumentado bastante, né? Os casos de vocês em consultórios, né? Sem dúvida, acho que sim. Você vai voltar, né? Para mim é um prazer, com certeza. Quantas vezes for Sempre que convidada, né, vai voltar. Deve ter sido incrível para você estudar nesse instituto, que é uma referência da América Latina, né? É um privilégio. Para mim foi um grande privilégio. Lá a gente conta com o maior serviço de saúde mental da América Latina. Só para você ter noção, são mais de 800 leitos só de internação. Então, realmente, foi bem legal. Haja demanda, né, nessa área. Bom, demanda você vai ter. Eu não sei se isso é bom ou é ruim para quem, né? Mas tem que ver pelo lado bom. Os problemas estão aí. Como você disse, né? Os problemas estão aí. A gente tá aqui pra Vocês ajudar. também trabalham com prevenção, na verdade, né? E as pessoas tiraram mesmo a ideia preconceituosa do que consultório de psicólogo ou psiquiatra é... Psicólogo em especial é lugar de louco. Não é. O problema é que também a psicologia passou por um período que ela ficava a serviço da higienização, né, social. Então, muita gente era colocada em hospício para sair de circulação sem ter problema nenhum, né? Acho que agora sim vocês gozam dessa reputação e dessa credibilidade e para a gente é super importante. Eu acho que todo mundo tem que ter um psicólogo, um advogado e um dentista. Que é a nossa próxima pauta. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Tá bom? Olha,